Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar a vocês que de 7 a 12 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Conhecimento e Moralidade. Vocês podem encontrar o programa do curso no meu site www.olavodecarvalho.org. Inscrições e informações com o Sr. Eduí, telefone 041-9974-4443. Então, essa semana recebemos aqui um e-mail de um professor de História da Universidade Federal de Tocantins, Dr. Bertone de Oliveira Souza, né, que está reclamando sobre o conteúdo das minhas matérias. Diz ele aqui: ao ler os textos e assistir os vídeos do seu site, algumas questões me pareceram muito preocupantes. O site se dedica de forma unilateral a criticar tudo o que compreende como esquerdismo, incluindo aborto, eutanásia e homossexualismo. Então, em primeiro lugar aqui, seu Bertone, é o seguinte: o senhor algum dia já escreveu para o vermelho.org para reclamar que eles criticam unilateralmente tudo que se compreende como direitismo? Não. Então quer dizer que no Brasil já se tornou normal você ter milhares de sites de esquerda que criticam a direita. Tem um de direita que critica a esquerda. Isso é muito preocupante, o homem está muito preocupado, né? No que diz respeito ao Olavo de Carvalho, é estarrecedor vê-lo defender alguém como o pastor Silas Malafaia. O que quer dizer o seguinte: o pastor Silas Malafaia só pode ser atacado, ele não pode ser defendido, né? Isso quer dizer que a imprensa inteira tem que ser unânime, descer o cacete unanimemente no sujeito, e ninguém pode dizer uma palavrinha a favor dele, mesmo em casos onde ele esteja manifestamente correto, como nesta acusação espúria e boboca, aliás, que um promotor fez a ele, de que, ao dizer que a Igreja Católica tinha que cair de pau naqueles que, vamos dizer, que fazem chacota do cristianismo, né? O promotor entendeu que cair de pau significa agredir fisicamente, quer dizer, fazendo de conta que não entende. Quer dizer, eu não posso defender o Silas Malafaia nem neste ponto. Isso não quer dizer que o Silas Malafaia esteja certo em tudo, ou que não mereça ser criticado sobre certos aspectos, mas toda pessoa que pode ser criticada publicamente também tem de poder ser defendida, ou você não sabe disso? Parece que ele se escandaliza de que não haja uma unanimidade total, né? E ainda reclama de que nós falamos mal unilateralmente. Quer dizer que falar mal unilateralmente do pastor Silas Malafaia está certo, né? Ora, pensa um pouco, rapaz. Volta para a escola, vai aprender. Né? Daí diz isso. Ou pior ainda, afirmar num de seus artigos a idoneidade de Francisco Franco. Eu digo: olha, meu filho, vai estudar. Você estude a vida pessoal dos famosos ditadores de direita, como Francisco Franco, o Pinochet, ou o Castelo Branco, o Médici. Dá uma olhada na conduta pessoal deles e depois compara com a conduta pessoal desses que você adora, que você é um puxa-saco de Fidel Castro, de Mao Tse-tung, essa coisa. Vai ver, Mao Tse-tung era um estuprador de meninos e meninas, né? Stalin a mesma coisa. E aqueles que não aceitavam ir para a cama com Mao Tse-tung morriam. Dá uma olhada na conduta pessoal e vê. Quer dizer, eu não sou nenhum puxa-saco de Francisco Franco, mas, olha, desse ponto de vista, pelo menos do ponto de vista da moralidade pessoal, não há comparação possível. Agora, Francisco Franco também não pode ser defendido nem nos pontos onde ele é obviamente melhor que os outros. Tem que ser a crítica unilateral. Ou seja, a unilateralidade de esquerda deve predominar e não pode ser contestada nem num pequeno site da internet. É isso que você pensa, seu Bertone. Quer dizer, é isso que você transmite aos seus alunos? Né? Quer dizer que a idoneidade, a honestidade consiste na unilateralidade da esquerda, que não pode ser contestada, não pode ser desafiada jamais. Quer dizer, é esta história que você ensina para eles, ó rapaz, o desgraçado. Tá certo? Daí disse a ele: ora, ele escreve errado pra caramba, é um analfabeto. Isso deixa de levar em consideração a memória traumática que a sociedade espanhola guarda da ditadura franquista, chegando a manifestar seu protesto contra uma das instituições que mais apoiou a Igreja Católica quando da última visita do Papa àquele país. A sociedade espanhola ainda é maciçamente católica, e quem protestou foi lá meia dúzia de organização de esquerda. Ou você não é capaz de comparar, ou você acha que qualquer gritaria de esquerda representa a sociedade espanhola? Pois vocês, esquerdistas, são especialistas nisso, e usurpar a voz dos outros.
Né? Você organiza lá 5 ONGs, né? Paga com o dinheiro do Jorge Soros, faz um barulho e diz, isto é a sociedade civil. Aí vocês fazem isso o tempo todo. Daí, como historiador, você não é historiador coisíssima nenhuma, você é um professor de história, você não escreveu nenhuma obra historiográfica que mereça atenção, você é incapaz de escrever a história de um time de futebol. Né? Como historiador, não posso deixar de notar outras absurdidades históricas, como na afirmação de Olavo de Carvalho, de que houve mais distribuição de renda na ditadura militar brasileira do que em anos recentes. Você estudou as estatísticas da época e de hoje? Não, não estudou. Então, o que o sujeito faz é o seguinte, é típica reação de esquerdista. Quando ele vê uma coisa que o desagrada, ele expressa, né, a sua perplexidade, o seu escândalo, o seu espanto. E ele fica tão espantado que ele não precisa argumentar contra o outro. É assim, você expressa o seu espanto de maneira a dar a impressão de que o que você está falando é tão óbvio que não pode ser discutido. Porque se começar a discutir, você vai se dar muito mal. Então você chega e diz, é muito preocupante, estou aqui chocado. Né? Ora, você está, como é que diz, fazendo teatro. Você não é capaz de discutir comigo, mas nem 5 minutos, rapaz. Eu, como historiador, você não é historiador merda nenhuma, porra. E... Olha aqui, eu não sou historiador profissional, mas eu pelo menos participei da equipe de uma obra monumental sobre o Exército na História do Brasil, em 3 volumes, né, publicada pela Biblioteca do Exército. Então, eu tenho alguma obra historiográfica da qual, como diria o Lula, eu posso me gambar. E você? Você escreveu a história de uma escola de samba, rapaz? Então, aqui, maior ainda, silenciar sobre a participação da sociedade no governo Goulart. Participação da sociedade no governo Goulart? Eu sei que a sociedade brasileira, esta assim, em peso, saiu às ruas na maior manifestação pública que já houve, para pedir a derrubada do governo Goulart. E apoiar o golpe militar. Isso aconteceu. Ou você não sabe, você não é capaz sequer de consultar a mídia da época, rapaz. E se você pegar manifestações como as diretas já, foi fichinha perto do que aconteceu na época. Vai estudar um pouco, rapaz. Em termos recentes, os colunistas, nas propostas de reforma agrária e educacional que foram podadas pelo golpe. Reforma educacional, olha, eu conheço, por exemplo, a história da Universidade de Brasília. E se não fosse depois entrar o professor Azevedo lá para botar ordem na putaria que os caras tinham arrumado, essa universidade já nem existiria mais. Os colunistas parecem ignorar completamente os efeitos da crise econômica nos países ricos, como aumento do desemprego. Como? Nós falamos disso o tempo todo. Né? E a crise econômica foi causada por gente como você. Foi causada por esse pessoal que sobe no governo e quer legislar e controlar tudo. E criaram leis que forçavam os bancos a emprestar dinheiro a quem não podia pagar. E fizeram isso porque isto foi um plano esquerdista concebido por discípulos do Saul Alinsky já na década de 50, com a ideia de que se você forçasse, né, a Previdência Social e os bancos a conceder mais direitos do que estavam concedendo na época, haveria a destruição, quer dizer, a Previdência Social ia ruir, os bancos iam ruir, ia criar uma crise econômica. Essa crise foi inteirinha montada por gente de esquerda. Você nunca ouviu falar na estratégia Cloward Piven, você nunca leu isso aí, você não sabe nada a respeito, moleque. Moleque mesmo, menino analfabeto. E vem se meter com professor, que é isso? Ser professor da Universidade do Brasil não significa nada, porra. Né? O site silencia grosseiramente sobre os problemas da concentração de renda no capitalismo. Concentração de renda no capitalismo? Faz favor, porra. Concentração de renda existiu na União Soviética, existiu na China, porra. Na China tem até hoje, Quer dizer, porque o Partido Comunista concentra a renda na sua mão. Quer dizer, concentração de renda supõe que você tem uma autoridade, tá certo, que controla a economia. Tá certo? E daí, só quem tem acesso ao governo, só os amiguinhos do governo é que se beneficiam disso. E isso é exatamente o que vocês esquerdistas fazem, porra. Você pega o anuário da Heritage Foundation, que é o índice de liberdade econômica no mundo, e você vê, compare lá os números. São números oficiais da ONU e de outras instituições que mostram para você onde tem melhor distribuição de renda é nos países capitalistas, não nos socialistas. Nos socialistas não tem distribuição de renda nenhuma, tem trabalho escravo. Ou você não sabe disso? Agora ele fala isso como se fosse uma coisa que não precisa ser discutida, não precisa nem ser provada. É autoprobante. Né? Também é curioso que os artigos sobre a América Latina têm como preocupação central fazer apologia das ditaduras militares que graçaram no continente,
minimizando o impacto sobre suas vítimas quando comparado ao stalinismo e ao maoísmo. Como minimizar? O impacto foi menor, foi incomparavelmente menor. Você não vai poder comparar um Pinochet, e muito menos os nossos ditadores militares, ao Fidel Castro, tá certo? Ou a qualquer ditador de esquerda no mundo. Não é que nós estamos minimizando, nós estamos dando os números que estão registrados historicamente ou você não sabe? Você vai querer comparar as 3 mil vítimas do Chile, do governo Pinochet no Chile, com os 70 milhões da União Soviética, os 70 milhões da China, você vai querer comparar? Sou eu que estou minimizando? Quer dizer, eu que estou fazendo o número 3 mil ser menor do que 70 milhões? Ou você não aprendeu aritmética? Como minimizar? É questão de ter um pouco de senso das proporções, seu idiota, vagabundo, palpiteiro do caralho. Vai lá enganar seus alunos, a mim não. Em um dos seus programas, o Olavo fala da visão ideológica, que ele define como abordar um assunto defendendo apenas o lado que interessa à pessoa, chamando a atenção para os problemas advindos desse tipo de abordagem. Ao que eu pergunto, essa crítica não deveria ser aplicada ao próprio site, seu colunistas e a forma como as matérias são selecionadas e redigidas? Olha aqui, primeiro, o site foi feito para compensar a hegemonia esquerdista. Então nós não temos, vamos dizer, que dar aos esquerdistas, no nosso pequeno site, a chance que eles não nos dão na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo, em parte alguma. Então o que nós estamos tentando é criar, vamos dizer, pelo efeito de contraste, um pouco, um mínimo de equilíbrio nessa discussão. Então, se todos os sites repartissem o seu espaço, né, dando espaço para todas as vozes, para todas as modalidades de pensamento ideológico, então sim, nós faríamos o mesmo, mas não tem sentido. Se o nosso site é feito justamente para formar um contraste e criar, vamos dizer, o mínimo de equilíbrio indispensável, o mínimo de confrontação indispensável, então é claro que a sua crítica não é procedente. Ademais, você está confundindo duas coisas. O pensamento ideológico não se define por defender um lado. Todo mundo defende um lado. Tá certo? Não é este o problema. O problema da abordagem ideológica é que ela proíbe, ela veta a possibilidade de você levantar outras perspectivas. Não necessariamente perspectivas que se opõem a ela politicamente. Porque o simples fato de você equacionar a questão nesse tema, tem aqui uma direita e tem aqui uma esquerda e tem que ter os dois lados. Isso aí, cientificamente, é bobagem. Quer dizer, a confrontação de ideologias opostas não tem nada a ver com a confrontação de várias hipóteses científicas. Ou você confunde as duas coisas. Você está confundindo, vamos dizer, a simples, vamos dizer, honestidade num debate político, que é dar voz, direito de voz a todas as facções, com a confrontação científica de hipóteses, que é do que eu estava falando. Mas esse indivíduo ele não imagina que isso possa existir. Ou seja, aonde você estudou história, moleque? Então tá aí. Isso é só mais um bobão que vem se meter no que ele não entende. O pior é o seguinte, professor universitário no Brasil é quase tudo assim. Enquanto isso, chega aqui a notícia de que o Barack Obama, que está louco para controlar a internet, seguindo, aliás, a orientação da ONU, é um plano que vem da ONU, quer dizer, trata-se de controle mundial da internet, e não só nos Estados Unidos, ele pegou este projeto da ONU e vai tentar impô-lo aqui nos Estados Unidos mediante decreto administrativo, ou seja, a coisa não vai passar pelo Congresso. Eu estou dizendo há anos, e esses historiadores de merda não são capazes sequer de estudar um pouco o assunto para ver o que está acontecendo. Eu estou dizendo que de 30 anos para cá existe uma nova técnica legislativa que está sendo aplicada no mundo inteiro. E esta é coisa que vem com orientação da ONU mesmo. A técnica consiste no seguinte: evitar que as questões sejam levantadas e discutidas no parlamento. Então você legisla não através de leis aprovadas pelo parlamento, mas através de portarias, de decretos administrativos, de normas técnicas. Ou seja, você vai roendo pelas beiradas. Você não permite que as grandes questões cheguem ao parlamento. Você contorna o parlamento. E você legisla numa instância inferior ou através de decreto presidencial, como o presidente está fazendo aqui. São as famosas medidas provisórias. E eu lembro que no tempo do FHC, né,
qualquer coisa que o presidente assinasse como medida provisória, a esquerda inteira caía de pau e falava que isso é uma ditadura, ele está governando sem o parlamento. Vocês, quando sobem ao poder, você faz isso 1000 vezes mais. E pior, a mídia não reclama, porque a mídia está entendendo do seu lado. Por exemplo, esta questão do controle da internet, não tem um único grande jornal americano que esteja acompanhando isso. Isso é um acontecimento, vamos dizer, da mais alta importância, e a população americana está ignorando. Só não ignora porque estão usando a própria internet para divulgar o que se passa. E para fazer com que as pessoas protestem. Na Europa se tem movimentos de protesto de rua já contra isso aí. Tá certo? Também não são noticiados. Então, presta atenção, gente. A liberdade da qual nós desfrutamos ainda na internet está para acabar. Pior, se o Obama passar esse decreto viola ostensivamente a própria Constituição americana. E ele sabe que esse projeto jamais seria aprovado no Congresso. Mesmo os democratas, mesmo a turma da esquerda não ia querer um treco desse. Então, como não vai passar no Congresso, que fala? Não precisa do Congresso, nós legislamos aqui por decisão administrativa. Né? Então, acompanhe lá. Você viram no site da United States Justice Foundation, eles estão acompanhando isso aí muito bem. Quer dizer, se não fossem essas entidades que se dedicam a pesquisar essas coisas, divulgá-las e lutar, né, contra esse tipo de abuso de poder, nós não estaríamos nem sabendo o que se passa. Porque se você for depender de mídia, hoje estou dizendo para vocês, a mídia mudou de natureza. Nos Estados Unidos, quem controla a mídia inteira são 6 grupos empresariais. 6! Isso quer dizer que basta 6 pessoas estarem de acordo, quer dizer, um sujeito telefona para 5, e está decidido o que o povo vai saber e o que ele não pode saber. Foi assim que conseguiram esconder, por exemplo, essa questão dos documentos falsos do Obama. Estão escondendo até agora. Você tem, pelo menos metade da população americana não sabe disso. Então, pior, os que sabem, sabem através ou de um site, ou de uma associação, ou de um movimento político. Então, essas informações não adquirem fé pública, porque fé pública é só através, vamos dizer, dos meios de comunicação de massa, que atingem toda a população ao mesmo tempo, de modo que todos fiquem sabendo a mesma coisa e cada um fique sabendo que os outros estão sabendo a mesma coisa. O que é a condição indispensável para um debate. Só existe debate quando todas as partes envolvidas dispõem das mesmas informações e estão conscientes de que o outro lado também tem acesso às mesmas informações e só que as interpreta diferentemente. Então você, partindo de uma base de fatos que é comum e que é publicamente conhecido, você arma o debate em cima. Sem isso não há debate. Então, como as informações fundamentais não aparecem na grande mídia, então elas não adquirem fé pública. São só grupos e pessoas que sabem daquilo. Então você não pode criar um debate público em torno daquilo. Você não pode discutir isso no New York Times, porque se você vai levantar essa questão no New York Times, você tem 2 anos de informação faltantes. E você não pode, no curso de um debate, mesmo que eles vamos dizer, vão entrevistar aqui um fulano, e ele chega lá e ele fala deste projeto de controle da internet, por exemplo. Só que ele não pode, no espaço de uma entrevista de 20 minutos, dar todas as informações faltantes que deveriam ter saído ao longo de meses e meses. Então o sujeito entra no debate com total desvantagem. O outro lado está falando de coisas que todo mundo sabe, e, portanto, os argumentos dele adquirem aos ouvidos do público uma credibilidade imediata, baseada na fé pública das informações com as quais ele conta, as informações nas quais ele se respalda. E o outro lado não, ele teria que dar o argumento e mais as informações faltantes, tudo ao mesmo tempo. Eu mesmo já fiquei nessa situação. Por exemplo, quando eu digo aqui, né, olha, no tempo da ditadura, houve uma ascensão social maior do que nos últimos anos. Olha, eu digo isso porque eu estudei. Então eu tenho as informações e sei que a coisa foi assim. Só que é o seguinte, essas informações nunca apareceram na mídia. Ao passo que o oba-oba em torno do Fome Zero, etc., está na mídia o tempo todo. Então, se vai fazer um debate, eu vou debater com o seu Bertone. Embora o seu Bertone seja um analfabeto, ele entra no debate com uma vantagem. Os argumentos que ele diz se respaldam em informações que todo mundo tem. Ao passo que eu tenho que dar os meus argumentos e mais 2 ou 3 ou 10 anos de informações faltantes. Num espaço de 10 ou 15 minutos. Então, a coisa é moldar. Quem controla o fluxo de informações, controla o fluxo dos debates também.
E isso é justamente o que se chamou a técnica da espiral do silêncio. Quer dizer, você reduz uma facção, um partido, uma corrente, uma pessoa, tá certo? A um estado de mudez. Porque ela não pode nem começar a se explicar. Porque todas as informações em que se basearia os argumentos dela estão faltantes. E não pode. Veja, um lado entra falando com base em informações que todo mundo já conhece, que está cansado de repetir e que toma como verdadeiras. O outro lado entra com informações novas que ele tem que comprimir em 10 minutos e que em 10 minutos não pode adquirir a credibilidade das informações que foram repetidas ao longo de meses. É? Então, aquilo que a gente fala soa estranho. E quando soa estranho, sempre aparece algum idiota de um Bertone ou outro para dizer, isso é chocante, isso é absurdo. Por quê? Porque ele raciocina baseado na mídia. E não na informação especializada que ele, como historiador, teria obrigação de ter. Então, no Brasil, vamos dizer, um debate. Não há diferença entre debate popular e debate erudito, porque não tem erudito. Você entra na Universidade Brasileira, está cheia de Bertones lá. Né? Então, Bertone, ele lê a Folha de São Paulo, ele ouve o Globo, ele acredita naquilo. Né? E raciocina baseado naquilo. Por exemplo, quantas vezes vocês viram na TV brasileira, né, documentários falando de atrocidades americanas no Iraque ou até no Vietnã, etc, etc. Bom, quando você vai somar o número de vítimas, é irrisório em comparação com outras guerras. E quantas vezes vocês ouviram falar, por exemplo, de atrocidades chinesas no Tibete? Né? Os chineses mataram 1 milhão de pessoas no Tibete, os russos mataram 1 milhão de pessoas no Afeganistão. Você nunca vê essas imagens. Então, quando a gente chega e diz, olha, se você for ver violência comparativa, os americanos, comparados com qualquer outro governo de uma potência grande, são um doce de coco. Tá certo? Então, só que a comparação, você entra no terreno da comparação com uma perna a menos. Você tem os argumentos, mas as informações estão faltando. Você tem que rapidamente transmiti-las. Então, você está ali armado de informações novas, inéditas e chocantes. Você sabe que a maior parte da população, naquele momento, não vai acreditar. Precisaria de anos para acreditar. Como? Vocês precisaram de anos para acreditar no Foro de São Paulo. É? Quer dizer, depois de eu repetir durante 16 anos, acabaram acreditando. Só que quando acreditaram era tarde. O Foro de São Paulo já dominava metade da América Latina. Mas no começo, quando eu falava de Foro de São Paulo, sempre apareceu algum Bertone para dizer, mas isso é chocante, ele vem dizer coisas absurdas. Você está entendendo? O controle do fluxo de informações é a maior arma política que existe. E hoje em dia esse controle já está estabelecido de maneira muito firme. No Brasil, a esquerda dispõe do controle completo do sistema de mídia desde o tempo da ditadura militar. Você não tinha um único jornal que fosse dirigido por gente de direito, para não dizer que não tinha nenhum. Tinha a Folha da Tarde, que era a edição vespertina da Folha, que era um jornaleco que vendia 2.000 exemplares por dia. Era só, ali tinha 2 caras que eram puxa-saco do governo, dos quais eu era inimigo pessoal, aliás, que era o Sérgio Paulo Freire, Antônio Ágio Júnior. Tá certo? Eram os únicos direitistas que tinham na direção de jornais na época. O resto, a esquerda controlava tudo. E já naquele tempo, dentro do tempo da ditadura, eliminava e boicotava as vozes da direita que tinha lá. Pois não calaram o Gustavo Corsão no Globo, porra. Né? O Luiz Garcia não se gabou publicamente de ele ter conseguido. Nós conseguimos tirar o Gustavo Corsão. Isso foi no tempo da ditadura, porra. Então, quer dizer, vocês têm 50 anos de informação selecionada com base nos interesses da esquerda. E vocês se alimentam disso e acreditam. Ora, eu também, se não fosse ter estudos mais especializados, também acreditaria. Só que é o seguinte, eu vou estudar e fico sabendo outras coisas que você não sabe. Só que eu entro aí com desvantagem, porque as minhas informações são novas e não têm credibilidade pública automática. Então daí sempre aparece algum Bertone escandalizado, mostrando a sua incultura. Porque o povão não tem acesso a essas informações. Mas você, como historiador, rapaz, você teria obrigação de ter acesso. Então vamos perguntar para ele, quantas biografias de Francisco Franco você leu? Nunca nenhuma. Eu li algumas. Se pedir para você, me dê aqui o nome de 10 historiadores da Revolução Espanhola. Você não sabe, você não sabe nenhum. Então,
É claro, você raciocina com base em informações de mídia popular. Eita vida, é duro, né? Então agora aqui, o Jorge André Carneiro da Cunha me pergunta: queria saber sua opinião sobre o excesso de líderes latino-americanos de esquerda supostamente doentes de câncer. Lugo, Rousseff, Kirchner, Castro, Silva, Chaves, Ed Catero. Seria castigo dos céus? Falou, eu não sei. Eu não tenho linha direta com Deus para saber essa coisa. Tá certo? Mas, se é castigo de Deus, seria merecido, né? Então, quando disse, não é bem trovado. Então, vamos ver aqui. Aqui. Teve um sujeito aluno da UNB, né, que ele publicou lá uma tese, até tem o resumo da tese dele aqui. A tese repetindo essa bobajada esquerdista de sempre, mas ali na parte dos agradecimentos, ele agradece a várias pessoas e também ele agradece, quer ver que coisa linda? Agradeço ao vegetal ayahuasca e a todas as pessoas pelas quais tive acesso ao mesmo. Quer dizer, o cara foi lá, tomou esse negócio, ficou doidão, escreveu a sua tese, então ele agradece, né, a ayahuasca. Então vamos passar a agradecer, né, ao uísque, a maconha, né, a cocaína, tá certo? A pinga, né? Vamos agradecer, tá certo? Eu sei o seguinte, por exemplo, o Graciliano Ramos, ele só escrevia bêbado, né? Então ele escrevia assim, tinha uma pilha de papel, um lápis e uma garrafa de pinga. Pá, pá, pá. Ele nunca agradeceu a pinga, né? Nos livros lá, você pode ler os romances dele, não tem nenhum agradecimento, né? Agradeço aqui o extrato de manguaça, né? Tal. Que coisa, né? Olha que ponto que nós chegamos. Esse negócio de ayahuasca, né, União do Vegetal, essa coisa toda, o governo federal fez uma comissão de alto nível para estudar esse negócio, né? Então eles se reuniram, primeira medida, todos eles tomaram, né, o tal do chá alucinógeno. Bom, daí ficaram tudo doidão e chegaram à conclusão de que aquilo era bom. Agora aqui, diz que um sujeito inventou aqui uma espécie de carne artificial, né, feita com células troncos de vaca. Eu digo, escuta, até parece que está faltando vaca no mundo, meu Deus do céu. É uma coisa impressionante. Vocês já repararam? O preço da carne no Brasil sempre foi dos mais baixos do mundo, né? Todo mundo come carne, né? No Brasil, tanto que você vê, o pessoal fala pobreza, mais distribuição de renda, mas hoje em dia você tem mais um problema de obesidade do que de desnutrição. Quando você vai ver quantas crianças morrem de desnutrição por ano, é uma quantidade irrisória mínima. Ou seja, desnutrição não é um problema de saúde pública no Brasil. Desnutrição não é problema algum. O brasileiro, às vezes, está sem sapato, né? Na casa dele não tem água encanada, né? Está vestido com trapos, tá certo? Não tem onde morar, mas comida ele tem, porra. Você vê esse pessoal, né? Os sem teto, né? Que estão na rua lá pedindo esmola, ele está gordo, né? E no Rio a gente sempre via lá umas senhoras com os bebês, né? Na mão pedindo esmola, aquela cara de coitado, bebê gordinho, com fralda descartável, né? E ficava os meninos na porta do McDonald's. Ô tio, daí um hambúrguer, né? Ele já tinha comido 15 hambúrgueres, o menino tá gordo pra caramba, quer mais um hambúrguer. Claro, ele tá leva mais um, come, tá tudo certo, né? Então, a carne artificial para acabar com a fome no mundo, e puta vida. Olha, quando inventaram, né, os transgênicos, foi isso também. O inventor dos transgênicos é o cara que o sonho dele é acabar com a fome no mundo. Só que é o seguinte, não são inventos técnicos que vão acabar com a fome no mundo, né? Então, o que vai acabar com a fome no mundo é assim, é acabar com todas as ditaduras socialistas, fascistas, com todos esses sanguessugas e deixar o povo trabalhar e ganhar dinheiro, porra. É a coisa mais simples. Ninguém precisa acabar com a fome. Ninguém precisa resolver o problema do povo. É só tirar os obstáculos e deixar o povo se virar. Você vê, no Brasil, vamos dizer, onde eu acompanhei as coisas, até a década de 90, mais ou menos, 60% do nosso produto bruto era da economia informal. Não era fabriquinha de fundo de quintal, o moleque fazia bolo para vender para os vizinhos. Era isso. Daí o governo resolveu regulamentar. Daí fudeu, você está entendendo?
Ora, uma economia informal que é capaz de sustentar 60% de um país é uma economia pujante. Então tinha que ser incentivado e deixar o pessoal trabalhar, desregulamenta tudo, tira as leis, deixa trabalhar e ganhar dinheiro, porra. Então esse é que é o problema. No Brasil, só tem dinheiro quem é amiguinho do governo. Pergunta para os empresários. Né? Você quer montar uma fábrica, sei lá, de fábrica de rolamentos. Né? Você não vai conseguir vender as porras do rolamento se você não azeitar a mão do fiscal, se você não tiver amizade com o ministro, se você não entrar em projeto do governo federal. É assim. É isso que estrangula o Brasil e é isso que estrangula o mundo inteiro. Cheio de bertones em volta para apoiar e achar lindo. Isso é que é a verdadeira exploração, meu Deus do céu. São sanguessugas. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Né? Quer dizer, a economia americana está indo para as picas por quê? Regulamentos, né? E fiscais, impostos, etc. etc. Assim não há quem aguente, pô. Então aqui, você veja, saiu aí um manifesto dos militares, né? Reclamando, mostrando assim um desacordo, né? Veja que coisa, desacordo dos ministros militares em relação a certas declarações sobre o tempo do governo militar. Né? Ora, primeiro desacordo, manifestar desacordo não é assunto para manifesto. Um manifesto tem que ser uma atitude política, não apenas uma manifestação de desacordo. Desacordo é uma questão de opinião. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu não concordo com a sua. Isso aí você publica num jornal, dá uma entrevista, mas um manifesto tem que ser uma atitude política. Manifesto não é um artigo de jornal só para você dizer uma opinião. Ninguém faz um manifesto só para dizer uma opinião. Você tem que fazer um manifesto exigindo a retirada da ministra. Hein? Outra coisa, esse negócio de mentir, por exemplo, esse pessoal que mente sobre o Fome Zero, né? Mostrando uma situação econômica melhor do que ela está e omitindo a comparação com os progressos obtidos no tempo do regime militar. Esse pessoal já passou do ponto de a gente manifestar desacordo. Esse pessoal tinha que ser processado. Porque tudo isso aí é propaganda enganosa. Não é uma questão de opinião. Eles estão estão espalhando essas mentiras para obter vantagem política. Ora, se você mente para obter vantagem, você está cometendo um estelionato, meu Deus do céu. Você tem que ser processado. Do mesmo modo como aqueles que mentiram contra a ditadura militar. Claro, a ditadura militar cometeu crimes, mas para cada 100 crimes que se atribui a ela, ela cometeu 3. Os outros foram inventados. Por exemplo, você me mostra alguma vítima de tortura que tenha mostrado lá, exibido um exame de corpo de delito. Nenhuma. É tudo assim. Um suposto torturado diz que viu o outro ser torturado. E o outro diz que o um foi torturado. É sempre assim. Um depõe em favor do outro depõe em favor do um. Isso é mais do que suficiente. Tá certo? Então, na verdade, não há provas da maioria desses crimes que se imputam ao governo militar. No entanto, eles são divulgados sem possibilidade de contestação, sem nenhuma discussão. Às vezes a única contestação que vem é a contestação interna, quer dizer, a coisa é tão absurda em si que ela mesmo prova que está mentindo. Isso eu mesmo já escrevi vários artigos com exemplos disso aí, casos como aquele sujeito que disse, um soldado que diz, o meu comandante me mandou, né, queimar um monte de documentos comprometedores da ditadura, etc. E eu, como não tive tempo de queimá-los, eu os enterrei. Então, claro que é uma denúncia que se autodesmente, porque você... Quanto tempo leva para você acender um fósforo? Quanto tempo leva para você fazer um buraco de 3 metros? Né? Quer dizer, como ele não teve tempo de acender um fósforo, tive que fazer um buraco. Então é claro que o sujeito está mentindo. Aquele famoso caso do Caco Barcelos, que eu denunciei na Globo, no jornal, artigo da Globo, o cara estava evidentemente mentindo, inventou tudo aquilo. O que acontece? Existe, vamos dizer, uma consciência de idoneidade jornalística que julga o cara por isso? Não, ao contrário, deram 2 prêmios jornalísticos para o cara por causa de reportagem mentirosa. Obviamente mentirosa. Pior, o pessoal que deu o prêmio para ele não quer saber se aquilo é verdade ou não. É conveniente para eles, é conveniente para a esquerda, então pronto. O cara está premiado. Isso é o que se entende como jornalismo no Brasil hoje. Agora, no meio disso, a gente cria um mídia sem máscara para compensar um pouco, né, esse desequilíbrio monstruoso, essa parcialidade monstruosa, e vem aí um Bertone ou outro palhaço qualquer, né, dizendo, vocês são muito unilaterais. É claro que somos unilaterais, porque o outro lado também é unilateral, só que é o seguinte, ele domina todos os espaços. Então nós temos que aproveitar o espacinho que nós temos para tentar equilibrar, introduzir um mínimo de equilíbrio. Tá certo?
Agora, saiu aí na agência JB, está aqui, um artigo do Ives Gandra muito bom sobre o crescimento da cristofobia. Tá certo? Ele mostra que esse negócio de perseguição a cristão no mundo já está alcançando proporções alarmantes. Pior é o seguinte, é que existem dois tipos de perseguição. No mundo islâmico e comunista, você tem a perseguição física, você tem a matança direta. Mata, prende, né? Expulsa. E no Ocidente, você tem o cerco legislativo cada vez mais engenhoso, cada vez mais astucioso, porque eles sabem que eles não podem entrar, vamos dizer, num ataque direto, não pode proibir a religião, como se fez na União Soviética, né? Porque vai ter uma reação popular muito grande. Então o que você faz? Você cria pequenas legislações e pequenos regulamentos que vão pouco a pouco tornando impossível o culto religioso. Leis que obrigam o indivíduo, o crente, a agir contra a sua religião. Por exemplo, está lá a instituição católica, agora a instituição católica é obrigada a distribuir camisinha e anticoncepcional. E é obrigada a indicar clínicas de aborto. Então você impõe ao indivíduo o dever de violar a sua consciência religiosa. Se ele não violar a consciência religiosa, ele vai para a cana. É uma técnica que já foi usada no tempo da Revolução Francesa, em que eles fizeram um juramento, quer dizer, obrigava o clero a jurar fidelidade a um governo que era antirreligioso, anticristão. E quem não jurava fidelidade era expulso do próprio clero, porque o governo assumiu o controle do clero, de maneira que os padres, todo o dinheiro que eles recebiam para o seu sustento vinha do governo e não da igreja. O governo tomou todos os bens da igreja, a partir daí ele pagava um salário para os padres. Então, padre virou emprego público. Então é o seguinte, agora ou você jura fidelidade ao governo, ou nós te tiramos do clero. Então, não era uma perseguição em massa, era uma perseguição um por um, que isolava as pessoas, tá certo? E as deixava indefesas contra o governo. Exatamente a técnica que estão usando agora. E estão usando em toda parte. Isso quer dizer, vamos falar o português claro, existe no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo mundo, as técnicas são as mesmas, e a possibilidade de isso ser coincidência é zero. Tá certo? Vocês leiam no livro do Lee Penn, False Dawn, que eu já mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. Agora, outro dia veio aquele senador evangélico, Magno Malta, né? Fez um belo discurso contra os abortistas e gaysistas do governo, dizendo que eles estão impondo o império gay a toda a nação, contra a opinião da maioria. É verdade. Porém, no mesmo discurso ele confessa, eu faço parte da base do governo, eu percorri o país fazendo propaganda à dona Dilma e tentando melhorar a imagem dela. Por que você fez isso, Magno Malta? Foi por falta de aviso? Não, você fez isso porque você é um analfabeto. Você não tem cultura política suficiente para saber com o que você está lidando. Você não sabe sequer o que é o PT. Você nem leu sequer os documentos internos do PT. Você não sabe a história do movimento comunista no Brasil e na América Latina. E, no entanto, é senador. Então, você é feito de trouxa com a maior facilidade. Depois que quando percebe que é feito de trouxa, fica louco da vida. Só que você percebe com atraso. Porque que eles iam fazer isso, eu estou dizendo isso há 20 anos. E como é que eu estou dizendo isso? Por adivinhação? Não, é porque eu li as atas de congresso do PT e li as atas do Congresso de São Paulo, do Foro de São Paulo, e sei o que eles vão fazer porque eu sei o que eles dizem que vão fazer. Então, os caras dizem que vão sufocar a religião católica, a religião cristã de modo geral, e transformá-la em instrumento de propaganda comunista. Eles dizem isto, né? E você sai pelo país dizendo, não, a Dilma não vai fazer isso, ela é uma pessoa confiável. Com base no quê você diz isto? Você não tem fundamento para dizer uma coisa dessa. Você diz isso porque você quer e porque lhe pareceu politicamente conveniente no momento. Então, você tem todo o apoio, o nosso apoio por esse discurso que você deu, mas o resto da sua vida política, meu filho, você quer saber, não vale nada. Você está tentando se redimir por um discurso decente, depois de ter trabalhado por uma causa indecente por anos a fio. Da onde você tirou essa ideia de que podia confiar na Dilma? Só porque ela disse, quando você vê toda a carreira dela e toda a carreira do PT,
Você acha que tudo isto, como diz, é teoria da conspiração. Sabe por quê? Porque não saiu na grande mídia. E você não estuda documentos de fonte primária. Você vê o Jornal Nacional e acredita. As suas fontes de informação são apenas a mídia popular. Só que isto, para um político profissional, para não falar de um historiador, de um cientista político, é assim, é pecado mortal. Você tem que raciocinar com elementos científicos, meu filho. Ou seja, baseado em documentos de fonte primária. Dos documentos internos, e pior ainda, você não pode entrar num confronto ou até numa colaboração com um partido nitidamente comunista sem você ter estudado o comunismo, meu Deus do céu. Então, vou fazer aqui, o seu senador Magnota, vou passar uma sabatina de marxismo em você. Teoria e estratégia do marxismo. Você não sabe nada disso. Só que é o seguinte, eu estudo a coisa há 40 anos. Só que a minha opinião não vale. Por quê? Porque ela se baseia em informações eruditas, informações que não são acessíveis ao povo e que quando você as usa num debate, elas não têm aquela credibilidade automática das mentirinhas que foram repetidas 1000 vezes pela Globo, pela Folha, etc, etc. Olha aqui. Meu Deus do céu, na Inglaterra, clínicas particulares acertam fazer abortos em mulheres que simplesmente não querem ter o bebê de determinado sexo. Ela quer menina? É menino, então pode abortar. Ela quer menino, pode abortar se for menino. A prática é ilegal, mas está crescendo na Inglaterra e ninguém faz nada. Quer dizer, o governo não quer fazer nada contra. Por quê? Porque faz parte do plano da ONU universalizar a prática do aborto. Assim como universalizar o casamento gay, etc, etc. Olha, no Brasil até aqui, querem fazer a Comissão de Reforma do Código Penal, quer descriminalizar o aborto realizado até a 12ª semana de gravidez, quando o médico considera que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Ora, mas esse é o julgamento mais subjetivo do mundo. A mulher pode até ter uma crise psicológica durante a gravidez e depois ficar boa. Isso acontece muito, a mulher está em crise psicológica. Eu já vi isso com parenta minha. A mulher durante a gravidez, desesperada, querendo abortar, depois que nasceu o menino, ficou tudo maravilhoso. Eu tinha uma aluna que descobriu que o namorado era viado. E falou, e agora o que eu faço? Vou me matar, vou abortar. Eu falei, não, ela é viada, eu tenho... O namorado dele falou, ótimo, você pague 1 e leve 2. Que está reclamando do quê? Tá certo? Levei o negócio pro lado da piada e desconversei e no fim convenci a menina que ela não devia abortar. O garoto hoje tem 23 anos, a mãe está felicíssima. Você está entendendo? Ou seja, a gaysice do marido, do namorado, isso não é pretexto para abortar, meu Deus do céu. Você quer saber? Não é nem pretexto para te separar do cara. Não é... conversa com eles, tudo se ajeita no mundo, tá entendendo? Tem um pouco de paciência com as pessoas, né? Então a mulher pode estar muito desesperada durante a gravidez e depois que nasce a criança sara tudo. Então, agora isso aqui é uma carta importante. Sérgio Luiz Araújo de Souza. Ele diz, no último True Outspeak, o senhor testemunhou sua experiência durante os dias em que esteve acometido de uma pneumonia, onde descobriu influências gnósticas no seu subconsciente. Logo que acabei de escutar o programa, meu filho começou a ficar febril e nos cuidados que tive com ele, tive a oportunidade de tentar fazer o mesmo exercício de meditação sugerido pelo senhor. E para minha surpresa, eu que não havia levado muito a sério a experiência, comecei a descobrir as tais nefastas influências gnósticas também no fundo da minha mente. Foi algo aterrorizante para mim, que me achava tão santinho. Minha questão é a seguinte, além da sinceridade para com Deus e para comigo mesmo, expondo toda a sujeira interior na presença de Deus, há um caminho para se livrar disso. Não há um caminho, isso tem uma técnica. Você veja, se você fosse um cidadão vivendo ali, digamos, na Idade Média, então você está numa civilização cristã e você recebe informações cristãs tudo quanto é lado. Então você só ia virar agnóstico se você tivesse uma convicção pessoal daquilo. Quer dizer, você encontrou um mestre gnóstico, ele discutiu com você e conseguiu te convencer de que ele estava certo, você estava errado. Então daí você adere à seita gnóstica. Mas hoje em dia não, meu filho. Nós estamos numa cultura gnóstica. Ou seja, você recebe a influência gnóstica de tudo quanto é lado. E ela vem sob vários formatos, porque a gnose não é um corpo de doutrina coerente. A gnose é uma atitude humana, é como se fosse um sentimento humano que se expõe de 1000 maneiras diferentes.
Você tem seitas gnósticas que pregavam absoluta castidade, quer dizer, você não podia ter sexo nem mesmo para procriar, você tá entendendo? E tem outras que, ao contrário, pregavam total liberdade sexual, a gandaia organizada, não é isso? Porque vale as duas coisas, porque eram modos. A ideia gnóstica, de certa maneira, é você destruir a criação para apressar o suposto retorno, né, da humanidade à sua fonte espiritual. Então, vale, assim, tanto vale proibir a procriação, quanto vale você criar um sex lib, uma putaria geral. As duas coisas levam para a destruição. Tá certo? Então, é por isso que você recebe a influência gnóstica, por exemplo, através do pessoal da Nova Era, do pessoal comunista, do pessoal abortista, do pessoal gaysista, tudo isso tem origem gnóstica. E assim, é como se fosse um monstro de 1000 faces diferentes. E isto constitui o arroz com feijão da nossa cultura, hoje em dia. Tá certo? Não é tudo, claro, os gnósticos não dominam tudo, mas eles dominam uns 80%. Então, nós estamos recebendo isso o tempo todo. E pior, nem sempre estamos recebendo sob a forma de pregação ou doutrinação. Aliás, eu odeio essa palavra doutrinação. Né? Doutrinação é você expor uma doutrina explicitamente. E não é isso que se faz. Né? Coloca-se mensagem, ou gnóstica, ou comunista, ou ateísta, etc., etc., sob forma simbólica, em filmes, em novelas de televisão, em músicas. Tá certo? Na própria arquitetura se passa esta mensagem, a arquitetura da Bauhaus, e depois o pessoal do Le Corbusier, com o negócio da máquina de morar, tudo isso aí, você cria um ambiente físico para induzir as pessoas a certas atitudes. Por exemplo, esses conjuntos habitacionais inventados pela Bauhaus foram criados para fomentar a delinquência, e fomentam mesmo. Está provado que você tem mais delinquência nesses bairros planejados assim do que em outros bairros mais antigos. Tá certo? Então, existe o livro do Michael Jones, na trilogia que ele fez sobre a influência gnóstica na arquitetura, na pintura, nas artes em geral. É um negócio arrasador. Então, nós estamos recebendo isso o tempo todo. Então, qual é a técnica? Meu filho, você tem que estudar. E quando se fala de guerra cultural, onde acontece a guerra cultural? Diz, não é na rua, é na sua cabeça em primeiro lugar. Hã? Quer dizer, é a famosa pergunta, de onde eu tirei esta ideia? Hã? Aprenda a rastrear a origem das suas opiniões, a origem das suas atitudes. Por exemplo, esse Bertone, eu poderia dar um curso inteiro para ele. Pega cada uma das opiniões dele, agora, esse Bertone, o senhor vai dizer de onde veio esta ideia, onde o senhor a ouviu pela primeira vez. Hã? O senhor não vai nem saber, porque aquilo vem por tudo quanto é lado, se incorpora no seu subconsciente e você reage com base naquilo por automatismo. Não passa pela sua consciência crítica, não passa por um exame racional. Não dá tempo. Então, só pode se precaver contra isso quem tenha a plena consciência da guerra cultural e busque, vamos dizer, se munir dos meios de compreensão desses mecanismos de controle e de influência que estão em uso hoje. Agora, se você não se preocupa com isso, se você deixa essa influência entrar e você pensa que tudo vai se resolver automaticamente, então você já é uma vítima inerme. Pois eu estou dizendo que eu aqui aos 65 anos, depois de muito estudar, ainda sobrou porcariada gnóstica no fundo da minha mente. Está muito lá no subconsciente, mas de vez em quando eu posso reagir com base naquilo. Não é isso? Então, na verdade, se você quer saber, todo o processo da Revolução Gramsciana é de influência inconsciente. Quando o Gramsci diz o partido tem que adquirir a autoridade onipresente e invisível de um imperativo categórico de um mandamento divino. Ele quer dizer o seguinte, as pessoas têm que ser induzidas a reagir de maneira favorável ao partido sem que elas nem pensem nisso. Ou seja, eles estão querendo moldar não as suas opiniões conscientes, mas as suas atitudes automáticas, os seus automatismos mentais, as suas reações no dia a dia. E isto é que é justamente a guerra cultural, meu filho. Porque senão seria apenas guerra ideológica. Guerra ideológica é guerra de ideias. Uma ideia confrontada. Mas quando você fala cultura, não são ideias, são sentimentos, são imagens, são sonhos, são reações automatizadas. São nuances de linguagem. É aí que está a briga. E na hora que você começa, vamos dizer,
a examinar esse maquinário todo, mostrar como funciona, mostrar como isso domina a consciência das pessoas, sempre aparece alguém que fica bravo, ou que vai dizer que isso é teoria da conspiração. Tá certo? Então, de certo modo, essa sacanagem organizada, ela tem em si a sua própria defesa. Na medida em que, depois que este projeto de controle da mentalidade popular alcançou um certo domínio dos meios de comunicação, daí para dentro fica muito difícil você reagir. Você só vai ter acesso, só vai conseguir transmitir meios de defesa a pessoas que estudam. O povão está completamente indefeso. Quer dizer, por exemplo, essas explicações que eu dou alcançam estudantes, intelectuais, etc, etc. O povão, meu filho, como é que eu vou poder defender o povão contra a influência do programa do Faustão? Hã? Eu vou chegar lá e dizer, meu filho, você vai ter que estudar aqui dialética platônica, história, não sei. Não vai dar. Então eu faço o que eu posso, eu tento defender os que estão ao meu alcance, que são, vamos dizer, os meus alunos, um certo público que lê as minhas coisas, que são pessoas de um certo nível de cultura. Eu estou em condição de dar para elas os instrumentos, mas como, para dizer, chegar até o povão é quase impossível. Não pode ser uma coisa direta, tem que ser, vamos dizer, através do sistema educacional. Quer dizer, é claro, um grupo de intelectuais pode, aos poucos, influenciar o sistema educacional e colocar essas coisas, esses mecanismos de defesa em circulação. Mas eu às vezes me sinto como um farmacêutico que tivesse descoberto remédios fundamentais. Né? Então, olha, eu tenho a cura para a coisa aqui, mas não tem quem fabrique, porra. Então eu aqui na minha farmácia eu posso fazer 1, 2, 3, 4, mas tem milhões de pessoas doentes, eu não posso fazer nada por elas. Então não é só o problema de você descobrir a fórmula. A fórmula contra a defesa das coisas eu tenho, o meu curso inteiro é um sistema de defesa contra isso. Né? Então, mas eu posso alcançar um número reduzido de pessoas, não só o número é pequeno, mas o processo de esclarecimento é longo. Você mesmo, Sérgio Luiz, você é testemunha disso. Né? Você viu que você começou a examinar e você viu que tinha lá no fundo das suas ideias, das suas emoções, um monte de reações gnósticas que perfeitamente inconscientes, mas que estão lá e que têm efeito sobre a sua conduta. Né? Então, você veja, quantos anos essa porcariada levou para entrar na sua cabeça sem que você percebesse, sem que você parasse para prestar atenção. Você conhece alguém que esteja fora do alcance da Rede Globo, ou da propaganda, né? ou da música popular hoje em dia, que é praticamente só isto, né? É praticamente só mensagem gnóstica? Então, ninguém está imune contra isso. Como não está imune, estamos todos, como diz, quem sai na chuva para se molhar, então nós já todos estamos molhados, pô. Então é isso. Tem outra questão aqui. Outra questão é sobre Otávio de Faria, Lúcio Cardoso e Cornélio Pena, escritores homossexuais e católicos, citados pelo senhor em artigo recente. É interessante que eles tenham sido relegados ao anonimato por serem católicos e nunca por serem homossexuais, enquanto romancistas sociais regionalistas foram elevados à posição de gênios. É o Brasil marxista e anticatólico. Mas estou falando, a cultura brasileira, nos últimos 50, 60 anos, é maciçamente de esquerda e é uma cultura da barbárie. Você, a partir da hora que essa esquerda se tornou dominante, acabou a cultura brasileira. A cultura sempre progrediu, não importando quem estivesse no poder. Porque nenhum governo foi canalha e filha da puta o suficiente para querer transformar toda a cultura em instrumento da sua promoção. Você vê que no tempo do Getúlio Vargas, que foi a ditadura que mais durou no nosso país. Tá certo? Getúlio Vargas, quando soube, por exemplo, que Graciliano Ramos, que era um escritor comunista, estava na cadeia, ele mandou soltar imediatamente. Ou seja, ele, por ser um homem que tinha amor à alta cultura, ele protegia os escritores, mesmo quando eram inimigos do regime. Em Portugal, né, o Salazar, perguntaram para Eduardo Aquilino Ribeiro, ele falou, é um inimigo do regime, mas é um grande escritor português, é alguém que muito nos honra. Né? Então, você é capaz de conceber o Fidel Castro fazendo isso? Por exemplo, falar do Armando Valladares, é um inimigo do regime, mas é um grande escritor, um grande homem? Nunca vai fazer uma coisa dessa. Então, essa é a diferença, está entendendo? Então, você vê, durante a nossa ditadura, né,
os escritores esquerdistas ganhavam prêmios, escreviam na mídia, eram entrevistados, eram badalados, como sempre. Você vai ter um livro do Nelson Werneck Sodré que vai falar da perseguição do governo militar aos intelectuais. E ele dá com a língua nos dentes. E ele fala, naquele ano, então eu fui eleito para a Academia Brasileira de História Militar, recebi o prêmio do não sei o quê, saiu a 12ª edição do meu livro, fui elogiado não sei aonde. Então, o cara não vê, é isso que eu chamo de paralaxe cognitiva. Quer dizer, a vida dele está comprovando que as coisas se passam ao contrário do que ele disse. Mas ele não é capaz de raciocinar desde a experiência real. É tudo com base, vamos dizer, em conceitos abstratos que viraram fetiches mentais. Então, aí, Sérgio Luiz, parabéns por você ter feito essa experiência, por ter tido essa coragem, porque precisa muita coragem para fazer isso, porque isso é uma decepção com a gente mesmo. A gente pensa que a gente é muito esperto, fala, não, ele está sendo feito de trouxa há muito tempo. Então, é isto. Nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.